Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria nos reunir mais uma vez através desse nosso canal para juntos deixar-nos iluminar pela palavra de Deus, que quer nos ajudar a fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Chegamos essa quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Queremos então fazer memória da paixão de Cristo e a sua presença real através da Eucaristia, seu corpo, sangue, alma e divindade. E nessa quinta-feira, então, dia 5 de abril de 2018, vivenciando a oitava de Páscoa, a liturgia de hoje, então, nos propõe para a reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48, que vai nos narrar o seguinte: Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Mas ele disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Tanto era a sua alegria e também a sua surpresa. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando esse tempo pascal, tempo de ressurreição, tempo de vida nova. E assim nós podemos então perceber como foi a experiência dos discípulos diante então da aparente frustração diante da morte de Jesus. Hoje, de maneira especial, a liturgia nos aponta justamente para a aparição de Jesus aos discípulos, o ressuscitado então que se revela diante dos seus discípulos. E a cena a qual então começa esse evangelho de São Lucas, que nós acabamos de ouvir, é uma continuação do episódio dos discípulos de Emaús, onde então eles reconhecem Jesus ao partir o pão e ali voltam correndo a Jerusalém e vão anunciar aos discípulos como eles fizeram então ali o seu encontro com o ressuscitado. E agora o próprio Jesus ressuscitado aparece diante de todos os discípulos. E então, primeiro fato, ele então mostra: sou eu mesmo, venha, toca, olha aqui, toca na minha mão, nas minhas chagas, nos meus pés. Um fantasma, ele não tem corpo físico, você não consegue ver como está vendo que o meu corpo está aqui, as minhas chagas. Ou seja, Jesus se revela, ele mostra que ele venceu a morte, que o crucificado é o ressuscitado, e não há outro. E assim mostrando para os discípulos que ainda não conseguem compreender, porque estão ali surpresos, extasiados de alegria por ver o Senhor. E essa alegria então toma conta de suas vidas, e Jesus então vai dizer para eles: olha, é isso que então eu disse enquanto estava convosco. Era preciso que o Filho do Homem sofresse tudo isso, como está escrito lá nos profetas, nos salmos. Era preciso que se cumprisse tudo isso. O Filho do Homem ser entregue e morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele ressurgiu. E ali então Jesus se alimenta, mostra para eles que então a morte, ela não teve a última palavra,
mas sim a vida que está em Deus. Diante da obediência a Deus, também nós podemos fazer essa experiência da ressurreição. Nessa realidade, enquanto peregrinamos nas coisas desse mundo, e também pós-vida, somos chamados então a colher o dom da vida eterna, a qual o Senhor vai semeando em nossa vida, na medida que nós vamos então acolhendo os seus ensinamentos. Vamos então ali nos reconfigurando a Cristo, porque Cristo faz nova todas as coisas. A primeira leitura de hoje nós temos então os discípulos Pedro e João, que está justamente com aquele homem que foi curado lá no pórtico de Salomão. Isso mesmo, aquele homem que então era paralítico, que não andava, e Pedro e João o curaram. Ou seja, começa então a aparecer os prodígios realizados pelos discípulos. E assim nós podemos então perceber que Pedro, diante das pessoas que estão ali extasiadas daquilo que acabara de acontecer, ou seja, a cura daquele homem, muitos estão atribuindo aos discípulos a glória, e eles não. Vão apresentar o caminho da humildade, ou seja, como servo, como instrumentos canais da graça de Deus. E deve ser assim na vida de cada um de nós, batizados e batizadas. Os prodígios, milagres acontecem, as curas acontecem, mas não somos nós que realizamos, é Deus que age através da nossa intercessão, da nossa oração, do clamor da igreja. E é isso que Pedro então explica para a comunidade, que estão achando que os discípulos são santos a tal ponto de cometer ali aquele milagre. E Pedro vai dizer, não, um só nome é digno de tudo isso que vocês estão aí presenciando, Jesus Cristo, e ele aproveita o ensejo para poder então anunciar o querigma mais uma vez, ou seja, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Esse Cristo que morreu, se entregou na cruz por amor a cada um de nós. E assim então, meus queridos amados irmãos, percorrendo esse mesmo caminho que nos ensina Pedro e João e todos os discípulos e a igreja, e hoje o nosso querido Papa Francisco, de poder então reconhecer o nosso lugar, que somos instrumentos, servos de Deus e nada mais. São Lucas, no seu evangelho, vai dizer, olha, depois que vocês fizerem algo em nome do Senhor, dizei, não fiz mais, nada mais daquilo que devia fazer. É minha obrigação fazer isso. E obrigado, Senhor, por poder ser esse servo inútil, que então pode lhe servir, a qual o Senhor pode se utilizar para poder fazer transparecer a sua graça diante da humanidade. E é esses então a qual então Deus escolhe, os pequenos. Por quê? Tamanha graça fica visível diante dos pequenos, os grandes não, se acham na sua prepotência, no seu orgulho, se acham detentores então da glória, que podem fazer tudo, realizar tudo, enquanto no pequeno, no humilde, no simples, a graça de Deus pode transparecer. Se não for Deus, como os discípulos poderão então fazer tais prodígios? Então, nós podemos então olhar para esse evangelho e perceber que, na medida em que a palavra de Deus, a ressurreição de Cristo, vai então iluminando a vida das pessoas, eles vão então deixando sua má conduta e passam a trilhar os caminhos. Vem somar, vem crescer então na comunidade. E o Salmo de hoje, o Salmo 8, vai nos dizer, ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. É o nome do Senhor que nós somos chamados a anunciar. A Ele a glória, o louvor. É Ele, então, o consumador de todas as coisas. E enquanto nós devemos cada vez mais nos abandonar na mão desse Deus e deixar que Ele faça de nós instrumentos, canais da sua graça, instrumentos muitas vezes quebrados, feridos, que precisam de um conserto, precisam de um reparo, mas Deus age em nós para que a sua graça se torne visível no meio de todos aqueles que ainda se encontram seduzidos pelos prazeres do mundo. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça
de podermos também nós fazer a experiência do Cristo ressuscitado. E assim que o ressuscitado renove a nossa esperança, a nossa fé, o nosso ardor missionário, para que nós possamos, como Pedro e João e os demais discípulos, anunciar esse Deus que está vivo e presente no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa grande família que se tornou esse nosso canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu, peço encarecidamente, por favor, clique aqui embaixo em inscrever-se, venha somar, fazer parte conosco, ative o seu sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando, deixe sua like. Vamos crescer enquanto canal, crescer na graça e no amor, porque essa é a vontade de Deus para toda a humanidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos apóstolos São Pedro e São João, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.